Você já sentiu que algo te observava nas sombras, mesmo quando estava completamente sozinho? Uma presença quase palpável, como se houvesse algo a mais, além do que nossos olhos podem ver? Em meio a essa sombra, surgem histórias de experiências inexplicáveis, ecos de vozes que não deveriam estar ali, e vislumbres de presenças que desafiam a lógica. Nos últimos anos, dediquei-me a coletar relatos de pessoas que, como você, buscam compreender o que está além da nossa realidade. São relatos anônimos, compartilhados em espaços virtuais, onde o medo se encontra com a necessidade de desabafar. Esses indivíduos não buscam reconhecimento. Eles desejam apenas contar o que vivenciaram. Olá a todos. Eu sou o Monge Quântico e a seguir você ouvirá 5 relatos que me impressionaram profundamente. Prepare-se, pois o que está por vir pode desvelar horrores que se escondem sob a superfície da vida cotidiana. Dou bastante credibilidade a esses relatos anônimos, pois acredito que, ao não buscarem promoção pessoal ou fama, esses indivíduos estão mais interessados em compartilhar suas experiências de forma sincera. Relato 1. Eu realmente não sei como começar isso. Há 2 dias, meu carro quebrou em um estacionamento enorme e deserto de uma igreja isolada. O motor superaqueceu e tivemos que parar na hora. Quando minha mãe tentou ligar o carro de novo, nada aconteceu. Ela chamou meu pai e, enquanto esperávamos ele chegar para ver o que estava errado, saí do carro para esticar as pernas. Foi nesse momento que notei a floresta densa ao lado do estacionamento. Era por volta das 7 da noite, já escuro. O lugar tinha uma vibe estranha, algo inquietante. Então tirei uma foto e enviei para minha melhor amiga. A cena parecia algo saído de um pesadelo, como aqueles cenários surreais dos backrooms. Na imagem apareceu uma luz branca e brilhante, que só surgia quando eu apontava a câmera do celular para um ponto específico da floresta. Antes que você pense que era um problema na câmera, eu testei em outros lugares e aquilo não aparecia de novo. Não havia postes de luz por perto, já que estávamos em uma estrada de interior, então não podia ser reflexo de nada. Cheguei em casa e, assim que entrei no meu quarto, uma sensação desconfortável tomou conta de mim. Algo estava errado, mas eu tentei ignorar. Fui dormir mais tarde e tudo parecia normal até o dia seguinte. Logo de manhã, comecei a ouvir batidas nas minhas janelas. O som se movia de uma janela para a outra e, às vezes, parecia vir de cima delas. No início, pensei que fossem pássaros, mas quando saí para ver, não havia nada. E o mais estranho é que, por mais que eu tente pensar em algum animal da região, minhas janelas ficam bem altas, impossíveis de alcançar. O som era nítido, como alguém batendo em uma porta. 3 batidas seguidas, depois uma série rápida, uma pausa e começava tudo de novo. Isso durava um bom tempo e, do nada, parava. Naquela noite, as coisas pioraram. Objetos começaram a cair da minha penteadeira e da mesa, mesmo estando longe das bordas, do ventilador ou da saída de ar. Fiquei apavorada e liguei para minha amiga, a mesma a quem eu tinha enviado a foto. Conversar com ela me acalmou, mas a sensação de que algo estava errado não sumiu. Fiquei acordada, mas acabei cochilando algumas vezes. Na última vez que adormeci, devo ter dormido por uns 10 minutos no máximo. Não sei se estava sonhando, mas ouvi um grito, um som horrível, que só consigo descrever como puro mal, algo perverso e quase demoníaco. Hoje, as coisas ficaram ainda mais perturbadoras. Desde que saí de casa para ir à escola, comecei a sentir toques estranhos, como se algo invisível me tocasse. Isso aconteceu o dia todo, até eu voltar para casa. Agora há pouco, saindo do banheiro, senti uma mão gelada tocar meu ombro. Achei que fosse meu pai. Então me virei para falar com ele, mas não havia ninguém. Dei um pequeno grito assustada. E quando me virei para ir ao meu quarto, vi uma sombra indo na direção do quarto da minha mãe que estava dormindo. Não podia ser meu pai, porque o quarto dele fica bem atrás de onde eu estava, e eu teria percebido se ele tivesse passado por mim. Eu realmente não sei o que está acontecendo, mas estou apavorada.
Se alguém tiver alguma ideia do que pode ser, por favor me avise. Estou com medo não só por mim, mas pela minha família, meus amigos e pela minha casa. Se você está gostando do vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário com a sua opinião sobre este tema. Relato 2. Minha esposa e eu estamos morando neste apartamento há cerca de 6 meses, mas foi há um mês que as coisas começaram a ficar estranhas. Nosso cachorro, que sempre foi tranquilo, agora passa muito tempo olhando fixamente para cantos da casa, rosnando para o nada. Algumas semanas atrás, minha esposa estava deitada na cama quando sentiu algo estranho. Um toque suave afastou seu cabelo, como se uma mão maternal estivesse acariciando-a. O detalhe mais perturbador era que ela estava sozinha no quarto, com todas as portas e janelas fechadas. Não havia vento, não havia ninguém. Ela saiu do quarto com uma sensação ruim, desconcertada com o que tinha acontecido. O pior, no entanto, aconteceu recentemente. No meio da noite, nosso cachorro começou a latir descontroladamente para o corredor escuro e correu em direção a ele. Nós levantamos rapidamente e fomos atrás dele. Checamos a casa inteira, mas não encontramos nada. Tentamos ignorar, pensando que poderia ter sido apenas um pesadelo do cachorro. Voltamos para a cama, mas logo eu tive um pesadelo horrível. Acordei preso em uma paralisia do sono. Enquanto eu estava ali, imóvel, meu cachorro me encarava fixamente, com a boca se mexendo, mas o mais assustador era que uma voz de homem gritava comigo: "Saia, saia, saia!" Cada vez mais rápida e alta. Minha esposa precisou me sacudir para que eu acordasse, pois eu estava gemendo, incapaz de me mover. Eu nunca fui muito de acreditar no paranormal, mas isso está começando a nos assustar de verdade. Minha esposa também está preocupada e acha que pode haver alguém no prédio fazendo algum tipo de ritual ou coisa parecida. Recentemente, encontramos uma gosma branca, parecida com cera de vela, a poucos metros da nossa porta. Não importa o que façamos, ela simplesmente não desaparece. Estamos desesperados por alguma explicação. Se alguém puder ajudar ou tiver alguma ideia do que pode estar acontecendo, seríamos muito gratos. Relato 3. Alguns anos atrás, eu e alguns amigos resolvemos passar uns dias em uma casa de lago em Winchester, New Hampshire. A ideia era relaxar, mas desde a primeira noite, algo estranho começou a acontecer. Todas as noites, sem exceção, independentemente do tempo, ouvimos barulhos pesados, como batidas vindas do telhado. Era perturbador. Uma das noites foi ainda mais bizarra. Um dos meus amigos, que nunca teve problemas com sonambulismo, acordou andando pela casa e saiu, tentando entrar na casa vazia ao lado. Tive que acordá-lo para impedir. Além disso, havia uma porta de porão no meio da sala que estava pregada e o bilhete do proprietário deixava claro, abre aspas, "Não desçam lá", fecha aspas. Aquilo só aumentava o clima estranho. Curiosos, fizemos uma pesquisa sobre a casa e descobrimos que ela havia sido construída em 1935. Definitivamente era antiga, e a floresta ao redor só contribuía para aumentar a sensação de desconforto. O tempo todo enquanto estávamos lá, tínhamos a nítida impressão de que estávamos sendo observados. Relato 4. Uns 2 ou 3 anos atrás, eu estava sozinho em casa. Minha mãe tinha levado minha avó ao médico, meu pai estava no trabalho e meus irmãos na escola. Na época, eu estudava em casa, então era o único por lá. Era por volta das 10 da manhã quando eu fui ao banheiro. Enquanto estava sentado no vaso, quase terminando, comecei a ouvir passos pesados, como se alguém estivesse andando com botas de trabalho. Os passos iam na direção da porta do banheiro e eu podia ouvir o chão rangendo debaixo deles. Quando pararam bem na frente da porta, ouvi o que parecia ser o suspiro de um homem. Naquela hora, meu corpo congelou de medo. Fiquei alguns segundos encarando a porta, sem saber o que fazer. Então, em um impulso, levantei rápido
puxei as calças e corri para abrir a porta. Não tinha ninguém. Saí correndo pela casa, gritando como um louco. Essa casa é minha, saia daqui agora. Eu estava surtando, rindo de nervoso, mas realmente não havia ninguém ali. Fui até a garagem para ver se o carro do meu pai estava lá, mas não estava. Voltei, terminei o que tinha começado, lavei as mãos, mas fiquei tão assustado que nem consegui voltar para o meu quarto, que ficava em frente ao banheiro. Me tranquei na lavanderia e esperei minha mãe voltar. Felizmente, ela chegou em poucos minutos. Durante esse tempo, continuei andando pela casa, tentando entender se meu pai estava pregando uma peça. Ele faz isso de vez em quando, mas eu não encontrei o carro dele em lugar nenhum e não ouvi nenhuma porta sendo aberta. Revirei a casa, olhei debaixo das camas e nada. Quando minha mãe chegou, contei tudo para ela e pedi para verificar onde meu pai estava. Ela abriu o aplicativo Life 360 e ele estava em outra cidade, a uns 30 minutos de distância. Não podia ser ele. Pedi para ela dar mais uma olhada na casa porque eu estava completamente paranoico. Mas ela só deu de ombros e saiu para fumar um cigarro. Até hoje não faço ideia do que aconteceu, mas eu juro que foi um fantasma. De vez em quando, conto essa história para minha família e meu pai tenta brincar, dizendo que foi ele, mas não faz sentido. Eu chequei tudo. Além disso, ele sempre muda os detalhes quando conta e dá aquele sorrisinho de quem está mentindo. Mesmo assim, na maior parte do tempo, é difícil saber quando ele está brincando ou falando sério. Ainda acredito que foi algo sobrenatural, porque essa é a única explicação que faz sentido para mim. Relato 5. Essa é uma história antiga, mas até hoje me lembro claramente da minha primeira experiência paranormal, que aconteceu há 17 anos, quando eu tinha apenas 5 anos. Naquela época, eu morava com meus pais em um trailer no alto de uma colina, em uma área isolada cercada por floresta. Só familiares e amigos da família viviam naquelas montanhas. Em um sábado à noite, pedi aos meus pais para que minha prima Sara, que tinha 6 anos, pudesse dormir lá em casa. Ela morava bem perto, então eles concordaram e foram buscá-la por volta das 8 da noite. Eu e Sara ficamos acordadas até tarde, conversando, enquanto meus pais dormiam na sala. Meu quarto ficava no meio do trailer e, como não tinha portas, a luz da sala iluminava um pouco o ambiente. No meio da nossa conversa, Sara parou abruptamente e virou a cabeça na direção do pé da cama. Minha cama era daquelas beliches com armários na parte de baixo, então estávamos um pouco acima do chão. Quando olhei para Sara, percebi que ela estava com uma expressão de puro pavor. Perguntei o que havia errado, e ela, com a voz trêmula, disse que havia algo parado no pé da cama. Virei-me rápido para olhar e, para minha surpresa, vi uma figura branca imóvel bem ali. Na hora, pensei que fosse o cesto de roupas, afinal, no escuro, as coisas podem parecer assustadoras. Foi isso que eu disse a ela, tentando acalmá-la. Eu queria que Sara se sentisse segura e voltasse a dormir lá mais vezes, então decidi provar a ela que era só o cesto de roupas. Ela implorou para que eu não fizesse isso, mas eu já estava me arrastando até o final da cama. Quando cheguei perto, olhei para o que parecia ser uma figura alta e sem forma definida, e com a mão trêmula, toquei nela. Naquele momento, meu coração disparou. Não havia nada lá, nem cesto, nem qualquer objeto, mas o que mais me assustou foi a sensação gelada, como se eu tivesse enfiado a mão dentro de um freezer. Virei-me novamente para a figura, ainda com a mão no meio dela, e vi, horrorizada, o que parecia ser um rosto começando a se formar. Voltei correndo para junto de Sara apavorada. Nós duas ficamos ali encurraladas, olhando para aquela coisa. Ela parecia a silhueta de um homem alto com cabelos compridos. Ele não se mexia, apenas estava ali, parado, como se nos observasse. Depois de algum tempo, percebemos que tínhamos que fazer algo. A única solução seria acender a luz ou correr até a sala para chamar meus pais. Discutimos por um tempo sobre quem deveria ir, e no fim, eu resolvi tomar a coragem e ir até o interruptor. Antes de acender a luz, dei uma última olhada para a figura. Assim que a luz se acendeu, a coisa desapareceu.
Para ter certeza, desliguei a luz e olhei de novo, mas estava tudo normal. A figura tinha sumido para sempre. Eu e Sarah ficamos acordadas até o amanhecer sem conseguir dormir depois do que vimos. Mais tarde, contei essa história para minha família e descobri que nosso quintal e grande parte da área ao redor da montanha era um antigo cemitério indígena. Os moradores da região até apelidaram o local de Montanha da Bruxa, pois havia relatos de bruxas vivendo ali no passado. Minha família é muito religiosa e não gosta de falar sobre isso, então, infelizmente, não tenho mais detalhes. Mesmo 17 anos depois, eu e Sarah ainda lembramos dessa noite como se tivesse acontecido ontem. Fim dos relatos. E assim encerramos mais uma jornada pelos mistérios que nos cercam. Histórias que vão além da lógica e nos levam a questionar a realidade que conhecemos. Os relatos que você ouviu hoje são um lembrete de que o desconhecido pode estar mais próximo do que imaginamos, espreitando nas sombras, aguardando o momento certo para se revelar. Se você também tem suas próprias experiências ou teorias sobre o que pode estar por trás dessas inquietantes presenças, sinta-se à vontade para compartilhar. A busca por respostas é uma jornada contínua, e juntos podemos explorar o que há além da compreensão. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar suas impressões. Obrigado por me acompanhar até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima!